Boa noite. Boa noite. Cunhada de ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, preso ontem, é considerada foragida pela Polícia Federal. O Partido dos Trabalhadores ainda não anunciou o substituto de Vacari. Na CPI da Petrobras, presidente do BNDES, Luciano Coutinho, diz que pode rever contratos de empresas investigadas na Lava Jato. Máfia do ISS. O Ministério Público de São Paulo denuncia mais 7 pessoas por desvio de verba e lavagem de dinheiro. Trecho norte do Rodoanel sofre com obras paralisadas. Nossa equipe encontrou canteiros vazios e sem trabalhadores. Sonho da casa própria mais distante. Pela segunda vez no ano, Caixa Econômica Federal sobe os juros do financiamento imobiliário. E o tradicional Teatro Itália reabre após passar por uma grande reforma. O governo do estado de São Paulo ameaça romper o contrato com o consórcio responsável pela construção do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. As obras estão atrasadas. O Jornal da Gazeta esteve em alguns trechos e constatou o problema. Na sede administrativa do lote 1, a movimentação sugere que o trabalho não foi interrompido. Mas sobre as obras nos canteiros, o segurança, sem saber que estava sendo gravado, deu outra resposta. Aqui ainda funcionava, né? Parado estava na obra. Ali perto encontramos alguns tratores trabalhando, mas as estruturas jogadas no asfalto estão totalmente enferrujadas. Aparentemente, foram abandonadas há muito tempo. Um operário, também sem saber que estávamos gravando, disse que o serviço só foi retomado neste mês. Mas estava parado antes? Estava parado. E um mês também que voltou? Um mês está começando. O trecho norte do Rodoanel foi dividido em 6 lotes. Hoje, nossa equipe visitou todos eles. Do 1 ao 5, encontramos funcionários trabalhando. A exceção foi o lote 6, onde aparentemente não há ninguém. O lote 1, considerado o mais crítico, é de responsabilidade do consórcio formado pelas empresas Isolux Corsan e Mendes Júnior. A Mendes Júnior é alvo da Operação Lava Jato, que apura irregularidades em contratos com a Petrobras. Procuramos o responsável pelo consórcio no escritório. A funcionária que nos recebeu não quis gravar a entrevista, mas, sem saber que estava sendo filmada, negou a paralisação do serviço. Não parou, a gente está com atividade em andamento. Quando for inaugurado, o trecho norte terá quase 44 quilômetros de extensão e ligará o trecho oeste às rodovias Fernão Dias e Dutra, com um trecho adicional que levará ao aeroporto de Cumbica. A obra está orçada em 6 bilhões 850 milhões de reais. Pelo cronograma original, a construção iniciada em 2013 deveria ficar pronta em janeiro do ano que vem, mas a entrega acaba de ser atrasada para julho de 2017. O governo do estado diz que já notificou mais de 10 vezes o consórcio, solicitando a retomada imediata dos trabalhos. A Dersa informa que não descarta a rescisão do contrato, o que levaria a uma nova licitação. Neste caso, o prazo final seria adiado de novo e ficaria para 2018, mais 3 anos de obras. No total, o Rodoanel terá 170 quilômetros e vai contornar a região metropolitana, interligando 10 rodovias estaduais e federais. Em nota, a Dersa, o órgão do governo responsável pelo desenvolvimento rodoviário, reconheceu que as obras estão sendo retomadas gradualmente, mas não descarta a possibilidade de rescindir o contrato se os trabalhos voltarem a atrasar. Já o consórcio de empreiteiras disse que as obras sob sua responsabilidade encontram-se em andamento e que já encaminhou um cronograma à Dersa. A defesa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, preso ontem em nova fase da Operação Lava Jato, deve entrar até amanhã com um pedido de habeas corpus. Hoje, em nota, o advogado Luiz Flávio Borges Durso disse que a prisão foi uma profunda injustiça. Segundo Durso, a prisão se baseou apenas em delações não verdadeiras e isso não consiste em prova judicial. O advogado afirma que Vacari nega ter pedido para depositar valores na conta de uma gráfica ligada ao PT. Vacari está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba e deve ser ouvido nos próximos dias.
Na Justiça daqui de São Paulo, o ex-tesoureiro do PT já é réu num processo por estelionato. Ele teria desviado recursos da cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo, a Bancop, e lesado milhares de cooperados que pagaram prestações dos apartamentos, mas até hoje não receberam imóvel. No início, em 2002, os preços dos apartamentos vendidos pela Bancop eram bem atrativos, cerca de 10% menores do que os oferecidos por outras construtoras. E não precisava ser bancário para fazer o negócio. O engenheiro Cláudio Cabreira não teve dúvida, comprou 4 num único empreendimento no bairro da Moca. Só não esperava que os imóveis não seriam entregues. São milhares de famílias que destruíram sonhos, casamentos, pessoas que morreram de desgosto, até como nós presenciamos 3 casos aqui nesse empreendimento. À época, o presidente da cooperativa era João Vacari Neto e a Bancop chegou a ter 8.000 associados. Mas muitos apartamentos vendidos não foram entregues, alguns sequer concluídos. Com a paralisação das obras, outras empreiteiras ficaram responsáveis pelas construções. A decisão foi acertada durante uma assembleia dos cooperados com a Bancop. Mas, segundo alguns compradores, precisaram pagar a mais para isso, cerca de R$100 mil. E essa entrada da OAS nos empreendimentos é algo mais do que uma mera suspeita, é um indicativo, né, de uma relação extremamente grave e que merece ser investigada com profundidade. Em 2010, Vacari e outros 5 dirigentes da cooperativa foram denunciados pelo Ministério Público Estadual de São Paulo por estelionato, por terem desviado da entidade recursos recebidos para a execução das obras. Segundo o MP, o prejuízo foi de R$100 milhões. A Justiça aceitou a denúncia. Vacari e os demais dirigentes da Bancop tornaram-se réus. Bom, primeiro que é um processo extremamente complexo, são mais de 100 volumes de investigação criminal. Ao longo da nossa investigação foram mais de 150 pessoas ouvidas. O processo agora segue na sua fase final de instrução. Dia 5, 6 e 7 de maio nós teremos audiências e esperamos, né, encerrar a instrução criminal desse caso, e aí as partes se manifestam e a juíza decide pela absolvição ou condenação dos acusados por crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e milhares de estelionatos. As irregularidades atribuídas a Vacari na época em que foi presidente da Cooperativa de Bancários de São Paulo foram apontadas pelo Ministério Público Federal como sendo uma das razões que levaram o juiz Sérgio Moro a decretar a prisão preventiva dele. Segundo os procuradores, Vacari já repassava dinheiro da Bancop para o Partido dos Trabalhadores. E mesmo sendo denunciado à Justiça, ele continuou a repetir os crimes, agora com verba da Petrobras. Marcos também comprou um apartamento da Bancop. O prédio foi entregue em 2003. No entanto, até hoje não saiu a escritura. Ele criou uma associação de vítimas da Bancop, que briga na justiça para regularizar a situação. O sentimento é de revolta por ver uma entidade dirigida pelo senhor João Vacari Neto, fundada por ele, levar tantos problemas para as pessoas. De acordo com a Bancop, até dezembro de 2014, 26 empreendimentos foram concluídos. 3 estão em negociação para acordo, 10 foram transferidos para outras companhias e 18 foram descontinuados. Sobre as escrituras, segundo a Bancop, 21 empreendimentos já tiveram seus documentos liberados e 5 ainda aguardam a liberação. Em nota, a construtora OAS diz que exerce suas atividades com integridade pautada pela conduta ética e pelo respeito à legislação em vigor. Marice Correia de Lima, cunhada de João Vacari Neto, continua foragida. Ontem foi expedido contra ela um mandado de prisão temporário. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal, ela é suspeita de ser destinatária do dinheiro do esquema de corrupção na Petrobras. Os advogados de Marice informaram à Polícia Federal que ela deve se entregar amanhã. O Partido dos Trabalhadores discute um novo nome para o lugar do ex-tesoureiro João Vacari Neto. A repórter Fernanda Azevedo está na sede do partido em São Paulo e tem mais informações.
Estela, essa discussão aconteceu na reunião da executiva do partido, que aconteceu hoje, durou cerca de 4 horas. Essa reunião tem 22 membros, 21 compareceram, porque um deles é João Vacari Neto, que foi preso, como vimos, na Operação Lava Jato. Segundo o PT, essa reunião já estava marcada há bastante tempo para a preparação de um congresso do partido que acontece em junho, mas o assunto entrou na pauta porque Vacari Neto foi afastado do cargo, o cargo de tesoureiro não tem um vice, o partido precisa nomear um nome para conseguir prosseguir com as questões administrativas do cotidiano do partido. Especula-se que esse nome possa ser do deputado estadual, que é secretário nacional de comunicação do PT, José Américo. Essa decisão pode ser tomada amanhã na reunião do Diretório Nacional do PT, que acontece a partir das 10 horas da manhã. Essa reunião tem 84 integrantes, esses sim com poder de escolha para a nomeação desse cargo. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, saiu agora há pouco aqui da sede, não falou com jornalistas, saiu de carro com o vidro aberto, mas a assessoria do PT já confirmou que ele irá conceder uma coletiva de imprensa após a reunião amanhã por volta de 5 horas da tarde. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Fernanda, pelas suas informações. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, presta depoimento à CPI da Petrobras. Ele afirma que contratos com empresas envolvidas na Operação Lava Jato poderão ser revistos. Luciano Coutinho foi ouvido como testemunha para explicar o empréstimo de 8 bilhões e 800 milhões de reais concedido pelo BNDES à empresa Sete Brasil. Na euforia da descoberta do pré-sal, reunindo a Petrobras, bancos e fundos de pensão, a Sete Brasil foi criada em 2011 para construir e alugar sondas para exploração de petróleo. O crédito bilionário aprovado em janeiro do ano passado foi congelado depois que se tornou público o esquema de corrupção na Petrobras. Luciano Coutinho explicou que o BNDES não chegou a desembolsar nenhum recurso para a Sete Brasil porque a empresa não cumpriu as exigências de contratação. Ele disse que contratos com empresas envolvidas na Operação Lava Jato podem ser revistos. Prejuízos com fraudes ao DPVAT somam mais de R$1 bilhão. Na segunda-feira, 40 pessoas foram presas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Bahia. Entre os detidos, médicos, advogados, empresários e policiais. O DPVAT é um seguro obrigatório pago por motoristas para indenizar vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos. De acordo com a Polícia Federal, as fraudes envolviam boletins de ocorrência e atestados médicos falsos. Os documentos fraudados eram apresentados para o recebimento do valor do seguro. 3 ataques em pontos diferentes deixam 6 mortos e 1 ferido em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. Os crimes aconteceram na noite de ontem. A polícia investiga se houve chacina. Ao todo, foram 3 ataques registrados no intervalo de meia hora. Segundo testemunhas, homens que estavam num carro em alta velocidade passaram atirando nas vítimas. O primeiro ataque aconteceu por volta das 9 da noite na rua Fonte Nova, onde 3 jovens foram baleados. Apenas um deles sobreviveu e está internado no hospital da região. O segundo ataque aconteceu 6 minutos depois, na rua Alice Bastide, onde outros 2 homens foram atingidos e morreram no local. Em seguida, por volta das 10 horas, pai e filho foram baleados quando saíam para jantar na rua Sônia. Os 2 morreram. Os casos serão investigados pelo DHPP. Nossa cidade teve uma pequena queda na taxa anual de homicídios, mas, infelizmente, aumentou o número de distritos em que há 10 ou mais assassinatos para cada 100 mil habitantes por ano. Estamos mal. Segundo a ONU, a média mundial de homicídios é de 6,2 para cada 100 mil habitantes. Há vários motivos para os nossos vergonhosos números. A precariedade da nossa polícia é certamente um deles. Faltam equipamentos, faltam policiais para investigar, faltam salários, falta uma política séria de segurança. É evidente que a incompetência policial e a impunidade estimulam o crime. Os nossos assassinos têm vida fácil. Nos Estados Unidos, 65% dos crimes são esclarecidos e os assassinos punidos. Na França, 80%. No Reino Unido, 90%. Aqui no Brasil, o número dá até vergonha. Em apenas 8% dos homicídios, o criminoso é descoberto e preso. Índios guaranis que vivem na zona oeste de São Paulo, próximo ao Pico do Jaraguá, correm o risco de ser despejados do terreno que moram há anos. O local já foi reconhecido pela FUNAI como terra indígena.
Esta cena é cada vez mais rara no bairro do Jaraguá, zona oeste da capital. A tribo Guarani, que mora na região, luta há mais de 10 anos pelo direito de permanecer nas terras habitadas por seus ancestrais e que, aos poucos, foram engolidas pela civilização. Hoje, cerca de 700 índios dividem os 17 mil metros quadrados da aldeia Sol Nascente, o equivalente a pouco mais de 2 campos de futebol, e tentam construir novas moradias neste outro espaço, no Morro do Jaraguá. Não há espaço para plantio, para mandioca, para milho, para tudo aquilo que o índio, né, que faz parte da cultura. E nem rio temos. E nós temos aqui uma pequena cachoeira, tem uma nascente aqui, e é um lugar que a gente que ela é importantíssimo para a gente trazer mais a cultura, né? O terreno faz parte da chamada Terra Indígena Jaraguá, reconhecida pela Fundação Nacional do Índio. Há 2 anos, a FUNAI realizou um estudo antropológico que ampliou a área de 720 mil metros quadrados para mais de 5 quilômetros quadrados, quase 300 vezes o tamanho atual da aldeia. Mas essa parcela da terra tem dono, e ele já conseguiu tirar os índios do local uma vez, em 2005, por meio de uma ação de reintegração de posse na Justiça Federal. Na época, a juíza responsável suspendeu o processo e os indígenas voltaram. Só que agora tudo mudou. O proprietário do espaço recorreu da decisão e, no final do mês passado, a justiça determinou a reintegração de posse imediata, o que pode acontecer a qualquer momento. A demarcação da chamada Terra Indígena do Jaraguá já enfrenta problemas há mais de 1 ano. Isso porque, mesmo a FUNAI tendo reconhecido a área, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, precisa ainda assinar uma portaria para que o processo tenha continuidade e chegue às mãos da presidente Dilma Rousseff. Enquanto isso, a tribo continua lutando. Seu Ari lidera uma ONG de nações indígenas que dialoga com o governo federal. Eu tenho esse projeto já há muito tempo, de fazer uma aldeia assim tradicional. Já temos aqui mandioca, tem batata doce. A gente está com um projeto também da escola aqui. Mari é de outra tribo. Abraçou a causa dos guaranis, ajudou na organização de protestos, na produção de um vídeo e na elaboração de uma petição online em defesa da preservação das terras indígenas da capital. Agora, ela aguarda a demarcação oficial. A gente pede encarecidamente, em nome do povo indígena e tudo, para que o ministro olhe por nós, né? Abaixo de Deus, abaixo de Anderu, que ele assine essas terras como indígena. Procurado, o Ministério da Justiça não se manifestou. A FUNAI informou por meio de nota que já recorreu da decisão de reintegração de posse junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região e aguarda o julgamento. A Fundação também reiterou que o terreno é reconhecido como terra indígena tradicional. E a chuva chegou mais cedo nesta quinta-feira, em forma de temporais em vários pontos de São Paulo, que entrou em estado de atenção para alagamento já no comecinho da tarde. Houve registros de pancadas sobre a região do Cantareiro, que é bom, né? Para amanhã já não há mais previsão de chuva, mas as temperaturas devem ficar amenas. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O tempo abafado continua predominando em quase todo o Brasil. A máxima chega a bater na casa dos 33 graus em Cuiabá, 29 no Rio de Janeiro e 34 graus em Teresina, no Piauí. Com todo esse calor, a previsão para essa sexta-feira é de pancadas de chuva em praticamente todas as regiões. No norte, ainda são esperadas chuvas fortes, principalmente a partir da tarde. E no sul do Brasil, o oeste gaúcho também tem chances de temporais amanhã por causa de uma nova frente fria que começa a avançar pela região. O tempo só deve ficar firme nessa pequena parte do interior nordestino e entre o centro-norte do Paraná até o sul de Minas Gerais, pegando o estado de São Paulo, onde o sol predomina no interior e faz bastante calor. No litoral, os ventos úmidos que sopram do mar trazem muitas nuvens ao longo do dia,
mas ainda assim o sol aparece em alguns momentos e não há possibilidade de chuva. Aqui na região metropolitana, o dia também terá muita nebulosidade e as temperaturas devem ficar amenas. A chuva só deve voltar a atingir a capital, mesmo assim de forma bem pontual, no domingo. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Aqui em São Paulo, nessa madrugada, mínima de 17 graus. E amanhã à tarde não deve fazer mais que 26. Em Barretos, no norte do estado, o calorão chega aos 29 graus, com tempo firme o dia todo. E em Campos do Jordão, apesar do dia ensolarado, mínima de apenas 12 e máxima prevista de 22 graus. Renan Calheiros nomeia o ex-ministro do Turismo, Vinícius Lages, como seu novo chefe de gabinete. Lages deixou o cargo após o Palácio do Planalto anunciar o nome de Henrique Alves para titular do ministério. A presidente Dilma empossou o novo ministro do Turismo, Henrique Alves, que foi presidente da Câmara dos Deputados, e condecorou o atual presidente, Eduardo Cunha. Os dois são do PMDB. Pela manhã, na comemoração do Dia do Exército, Dilma entregou medalhas da Ordem do Mérito Militar a várias autoridades, entre elas Eduardo Cunha. Em mensagem lida durante a cerimônia, a presidente destacou as funções constitucionais do Exército. À tarde, Dilma empossou Henrique Alves, nomeado para o Ministério do Turismo depois de uma longa batalha política com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ela defendeu o estímulo ao turismo nacional e disse que o Brasil está fazendo ajustes para crescer. Advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, nega que o governo tenha violado a lei de responsabilidade fiscal durante o episódio de 2014, que ficou conhecido como pedaladas fiscais. Ontem, o plenário do Tribunal de Contas da União aprovou o relatório que aponta que houve crime de responsabilidade de autoridades do governo nas manobras fiscais adotadas pela equipe econômica comandada pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, em 2013 e 2014, que teriam reduzido artificialmente o déficit governamental. Adams disse que a Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão do TCU. E agora o comentarista de política, Josias de Souza, analisa direto de Brasília os bastidores da Operação Lava Jato. Algo de muito estranho está acontecendo no pedaço da Operação Lava Jato, que está sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. A pedido do procurador-geral Rodrigo Janot, o ministro relator do caso, Teori Zavascki, suspendeu os depoimentos que seriam tomados em 7 inquéritos. São inquéritos que envolvem suspeitos poderosos. Políticos, autoridades, desfrutam da chamada prerrogativa de foro. Só podem ser processadas no Supremo Tribunal Federal. E por que foram suspensos esses depoimentos? Porque a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que deveriam trabalhar em harmonia, estão se desentendendo, estão brigando pelo controle dos processos. O ministro Teori Zavascki viu esta cena e achou melhor suspender os depoimentos para tentar restabelecer a harmonia. Era só o que faltava para enfrentar um crime que é cada vez mais organizado, um Estado esculhambado. Não parece concebível que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal se desentendam justamente neste pedaço da investigação que envolve os suspeitos mais poderosos. Está em jogo aqui é uma briga de egos, não é nova, o conflito é antigo. Envolve uma disputa pelo controle das investigações. Nessa matéria, costuma falar mais alto o espírito de porco. Às vezes fala tão alto que soa como espírito de porco. Boa noite. Caixa Econômica Federal volta a subir os juros para os financiamentos imobiliários. O ajuste foi de 0,3% nas taxas para financiamento de imóveis residenciais contratados com recursos da poupança no âmbito do sistema financeiro de habitação. De acordo com a Caixa, a mudança é motivada pela alta na taxa básica de juros da economia, a Selic, que hoje está em 12,75% ao ano. A mudança já começou a valer para financiamentos concedidos desde segunda-feira. De acordo com a Caixa, não foram alteradas as taxas de juros dos financiamentos habitacionais contratados com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, nem do FGTS. Indústria Paulista demitiu 17 mil trabalhadores no mês passado. Este foi o pior resultado para março desde o início da série histórica da pesquisa da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo em 2006. O setor de máquinas e equipamentos foi o que mais demitiu em março. 7.380 vagas foram fechadas em todo o estado.
Segundo a Fiesp e o Ciesp, o resultado negativo foi bastante influenciado pela contratação abaixo da média pelo setor sucroalcooleiro. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa o impacto das demissões não só na indústria aqui no estado de São Paulo. A demissão da indústria paulista foi pesada, mas não chega a ser surpresa. A indústria vem demitindo há um bom tempo pela queda do consumo doméstico e pela perda de competitividade frente aos produtos estrangeiros, por tudo que encarece demais o produto brasileiro. E 2015 vai ser um ano difícil para toda a economia, com demanda ainda mais fraca. Tem até as implicações da Operação Lava Jato, com a interrupção de obras da Petrobras e das empreiteiras, que reduz investimentos e a demanda por uma série de produtos industriais. O problema é que outros setores também estão desacelerando, como serviços, que responderam por cerca de 50% da geração de emprego desde 2010. O setor, segundo o IBGE, cresceu 0,8% em fevereiro, com o pior desempenho desde 2012. A queda maior foi nos segmentos ligados à indústria, como transporte, administração e informação. Mas a tendência é de uma freada também nos serviços prestados às famílias, que estão com orçamento cada vez mais apertado. Uma diminuição do movimento já faz prestadores de serviços, como cabeleireiros, tintureiros, cortarem pessoal, até porque estão encarando custos maiores. Antes era a indústria e a construção, agora o comércio e serviços também estão demitindo, diante da perda de ritmo. E o desemprego maior reforça a retração da economia. Não tem jeito, estamos num ano de ajustes em que muita coisa contribui para a desaceleração. Está tudo muito interligado. Tem esse novo aumento dos juros no financiamento imobiliário da Caixa, por exemplo. Outros bancos devem ir atrás, desestimulando mais a compra de imóveis, afetando mais a construção, que deve cortar mais ainda a mão de obra. É uma freada de arrumação. Bagunça tudo. Depois as peças vão se encaixando e o país pode retomar o crescimento. Claro que tem que ter uma estratégia para isso, mas a previsão é que 2016 seja um pouco melhor. Eu volto na próxima terça. Até lá. Cerimônias em Israel e na Polônia lembram os 70 anos da libertação dos judeus dos campos de concentração nazistas, no final da Segunda Guerra Mundial. Israel parou por 2 minutos em memória aos 6 milhões de judeus vítimas do nazismo. Quase 190 mil sobreviventes moram em Israel e, apesar da ajuda do governo, 1/4 deles vive na pobreza. A cerimônia oficial aconteceu no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Na Polônia, delegações de 45 países, inclusive do Brasil, participaram da Marcha da Vida entre os campos nazistas de Auschwitz e Birkenau. Cada grupo caminhou acompanhado de um sobrevivente. Nas câmaras de extermínio desses campos, morreram mais de 1,5 milhão de judeus, ciganos, presos políticos, homossexuais, deficientes e outros considerados impuros pelos nazistas. 15 imigrantes africanos são presos na Itália acusados de jogar no mar Mediterrâneo 12 cristãos que também tentavam chegar à Europa. Os imigrantes acusados de homicídio foram presos em Palermo. Centenas de novos imigrantes chegam a cada dia na Itália. A guarda costeira levou para Sicília quase 600 pessoas resgatadas de 3 embarcações precárias no Mediterrâneo. 10 gestantes e 58 crianças estavam no grupo. Mais um barco teria naufragado a caminho da Europa. 40 pessoas morreram afogadas. 4 sobreviventes foram localizados por um helicóptero e resgatados. Cerca de 10 mil imigrantes desembarcaram na Itália nos últimos 5 dias. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A polícia do México está atrás de um grupo de ladrões, mas não para prendê-los, é para salvar a vida deles. Isso porque eles roubaram a carga de um caminhão no estado de Tabasco, no sul do país. E no meio da carga havia um contêiner metálico com material altamente radioativo. Era um carregamento de irídio 192. O irídio é usado pelos aparelhos de radiografia. 4 outros estados mexicanos decretaram um alerta para localizar o material. A empresa que transportava o irídio disse que o roubo aconteceu na segunda-feira. As autoridades foram para a televisão e fizeram um apelo para que ninguém abra o container. Há 2 anos, um incidente parecido também aconteceu no México. Os ladrões foram rapidamente localizados. Disseram que queriam apenas roubar o caminhão e foram todos hospitalizados, mas nada de trágico aconteceu com eles.
Pois vejam que esse episódio lembra o que aconteceu aqui no Brasil em 1987. Foi um acidente muito, mas muito mais grave. Um recipiente metálico foi abandonado num terreno baldio da cidade de Goiânia. Muitos de vocês talvez se lembrem. Era um carregamento de Césio-137, também usado para radiografias. Um grupo de catadores de metal quebrou a blindagem em que o Césio estava armazenado. Oficialmente, 4 pessoas morreram depois do contato com a radioatividade. O caso mais grave foi de uma menina de 6 anos. Para ser enterrada, ela precisou de um caixão de chumbo que baixou na sepultura com a ajuda de um guindastre. Era perigoso chegar perto. Existe até hoje uma associação de vítimas do Césio-137. Ela diz que, com o passar do tempo, o número de mortos foi bem maior. Teriam morrido 104 pessoas. A moral de toda essa história é muito simples. Algumas empresas são criminosamente irresponsáveis e não há ninguém que as fiscalize com a eficiência necessária. Todos nós corremos o risco de, no futuro, virarmos vítimas de sermos expostos à radioatividade. É assim que o mundo gira. Boa noite. Justiça determina a quebra de sigilo de 22 suspeitos de fraude na Santa Casa. A Justiça aceitou um pedido do Ministério Público que investiga o endividamento da instituição. Entre os investigados estão o provedor afastado, Calil Rocha Abdala, o ex-superintendente Antônio Carlos Forte e o ex-tesoureiro Hercílio Ramos. Segundo o Ministério Público, durante a gestão deles, a Santa Casa recebeu até quase 3 vezes mais que a tabela SUS, mas gastou com pacientes menos do que recebeu. Os promotores querem saber para onde foi o dinheiro. Uma auditoria contratada pelo governo do estado no fim do ano passado apontou que a dívida da instituição supera os 770 milhões de reais. Só os débitos com fornecedores superam 100 milhões. Em julho do ano passado, a instituição chegou a fechar o atendimento de urgência e emergência por pouco mais de um dia. O hospital alegou a falta de recursos para comprar medicamentos e materiais. Agora, no final da tarde, saiu a notícia de que o provedor, Calil Rocha Abdala, renunciou. Ele informou que não recebeu qualquer notificação referente à quebra dos sigilos e que continua à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações. Paulo Sérgio Santo André, advogado do ex-superintendente Antônio Carlos Forte e também do ex-tesoureiro Hercílio Ramos, disse que seus clientes estão à disposição do Ministério Público e que eles têm empresas constituídas, mas nunca intermediaram negócios com o hospital. Pelo menos 350 professores da rede estadual de ensino em greve desde o dia 13 de março deixaram o plenário da Assembleia Legislativa, onde estavam acampados desde a noite de ontem. Os docentes pedem reajuste de 75% no salário. O sindicato alega que a Secretaria de Estado da Educação propôs aumento de 10,5% para apenas 10 mil professores que se saíram bem em uma prova e ignorou os outros 220 mil profissionais da rede. Eles também querem o fim da superlotação das salas de aula e a garantia para os profissionais temporários. De acordo com a categoria, mais de 3 mil salas de aula foram fechadas. Em nota, a Secretaria da Educação afirmou que rechaça as inverdades do sindicato e que, ao longo de 4 anos, os professores tiveram reajuste de 45%. Todo mundo sabe que os nossos professores ganham mal. Todo mundo sabe que os nossos professores são desvalorizados, deveriam ser mais bem preparados. Todo mundo sabe que os nossos professores dão aulas em escolas caindo aos pedaços, sem material e equipamento adequado. Mas pedir 75% de aumento salarial é não querer resolver nenhum desses problemas. A greve, evidentemente, é um recurso legítimo, todo mundo sabe, de todos os trabalhadores. Mas paralisar centenas de escolas e prejudicar milhares de alunos pobres das escolas públicas em nome de uma reivindicação maluca de 75% de aumento é abusar do bom senso e da paciência da sociedade. A quem interessa uma reivindicação estapafúrdia, que todo mundo sabe, principalmente os líderes grevistas, não vai ser atendida. No Reino Unido, a rainha da Inglaterra pode enfrentar primeira greve de trabalhadores do Castelo de Windsor, a residência oficial de fim de semana.
Os empregados da rainha protestam contra os salários que são abaixo do mínimo britânico e também por serem obrigados a exercer atividades não incluídas no contrato, como, por exemplo, funções de guia turístico e tradutor dos turistas que visitam o castelo. O sindicato, que representa 120 dos 200 funcionários do castelo de Windsor, argumenta que a família real quebrou uma promessa de pagamento extra aos funcionários. Mais de 1 milhão de pessoas por ano visitam o castelo de Windsor. O Ministério Público denuncia ex-agentes fiscais e empresários por envolvimento na máfia do ISS. Os 7 envolvidos no esquema foram denunciados à Justiça pelo crime de lavagem de dinheiro. Entre os denunciados estão os ex-agentes fiscais da Prefeitura Ronilson Bezerra Rodrigues e Eduardo Orli Barcelos. O esquema de corrupção foi descoberto no final de 2013. Investigações da Prefeitura e da Controladoria Geral do município indicaram que a quadrilha desviou mais de 500 milhões de reais no recolhimento do imposto. Construtoras foram acusadas de pagar propina para a liberação do habite-se. O Ministério Público já havia denunciado 11 pessoas em 2013 pelos crimes de concussão, formação de quadrilha, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A análise da mudança de tom do discurso da oposição na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Presidentes de partidos da oposição unificam o discurso, admitindo estarem juntos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hoje, entrevista o vice-presidente do PSDB, Alberto Goldman, tucano de densa representação política com atuação no Parlamento Estadual, Federal, no Poder Executivo, como secretário, ministro de Estado e também governador do Estado de São Paulo. Obrigada, Goldman, por estar conosco. Obrigado, Goldman. Em março, logo após aquela manifestação que surpreendeu o país do dia 15, o senhor disse que tinha chegado a hora de construir a transição porque o governo Dilma tinha acabado. De lá para cá, houve aí muita negociação política, em meio a muita pressão. A manifestação do dia 12 não teve a mesma força e o mesmo impacto daquela do dia 15. Parece que Dilma... As coisas acalmaram um pouco lá em Brasília. A crise amainou. Dilma começou a virar a página? Não, amainou não. Acho que a crise vai se aprofundando e a gravidade da crise não é apenas... Ela é política de um lado, mas existe uma gravidade da crise econômica, né? Esse país entrou num processo de recessão, num processo de paralisia da economia... com inflação alta, com juros astronômicos, enfim, a economia vai muito mal e a realidade política, portanto, do país é muito grave. Imaginar que a presidente Dilma vai ter pela frente quase 4 anos de governo é algo impossível de se imaginar neste quadro que nós estamos vivendo. E nada nos faz crer que possa haver uma mudança de maneira que ela possa readquirir algo que é fundamental para um presidente, a legitimidade. Ela, cada dia que passa, cada episódio que passa, cada momento que passa, ela perde um pedaço, uma porção dessa legitimidade. Vai sobrando para ela o quê? A legalidade, ou seja, a formalidade de ter sido eleita presidente. Sem essa legitimidade, não dá para governar desse jeito, não governa assim. Mas, Goldman, a presidente Dilma, ela negociou com a base parlamentar, está procurando se acertar com aqueles partidos tão desiguais, mas que compõem a base, que tem chance de aprovar os projetos para a correção de rumo da economia, o ajuste fiscal. Se acertou com o vice Michel Temer, que é agora o grande articulador político. Ela tem tido um movimento no sentido de busca de acerto. E, por outro lado, na oposição, o que nós estamos vendo é uma união em torno da ideia do impeachment, inclusive o PSDB, que antes dizia que não era aceitável. Aécio Neves já falou que essa não é uma palavra proibida. E os partidos de oposição estão pretendendo se unir para apresentar um pedido de impeachment juntos, uma ação conjunta. Mas, se Dilma vai se acertando, isso esvazia esse movimento de fora Dilma, de pedido de impeachment formal que a oposição parece pretender? A oposição nunca defendeu o impeachment como algo absoluto. Ela entendia que impeachment é algo que está na Constituição e perfeitamente
democrático. Mas se é fora de questão, ninguém pergunta isso porque sabemos, né? É perfeitamente possível que seja feito. O que acontece é que nos últimos tempos, dia após dia, novos fatos vão ocorrendo, novos fatos vão sendo demonstrados, que houve um processo, existe um processo que torna a presidente cada vez menos legítima para presidir o país. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, do ponto de vista que nós estamos vendo da corrupção, que a todo dia, em todo momento, aparece um fato novo. Não há nenhum fato positivo dos últimos meses. Mas envolvendo o nome dela? Envolvendo, se aproximando muito do nome dela. Não é possível. Mas não envolvendo o nome dela. Não, você não envolve pessoalmente ela, mas envolve um conjunto de forças políticas que dirigiu o país nesses últimos 12 anos, comandados pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula, que é o grande capo de tudo isso. Ela é uma figura, apenas uma figura entre muitas figuras desse conjunto dirigente. Ela não é, ninguém vai dizer que ela se aproveitou do ponto de vista econômico desse saque que se fez no setor público, mas sem dúvida ela se aproveitou de uma situação para se tornar presidente da República mais uma vez. Isso é indiscutível. Portanto, mas o povo brasileiro tem ou não tem discernimento? Porque o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, elegeu Dilma. Sim, não há dúvida. Quer dizer, se o marketing político dela, que é interpretado como um aproveitamento, conseguiu elegê-la, e o eleitor disse sim a ela e não ao candidato do seu partido, Aécio, isso não merece respeito? Mas, claro que merece respeito, por isso que eu digo que a legalidade está preservada. Ela é presidente da República, ela foi diplomada como tal, ela se elegeu. Agora, o fato concreto é que essa legitimidade que é preciso ter além da legalidade, ela vai perdendo dia a dia. Eu diria a você... Mas não resgata? Se ela se acerta lá com o Temer, que hoje, com os partidos? se nós tivéssemos uma eleição hoje, ela não seria eleita. Nem ela, nem o Lula seriam eleitos, depois de todos os fatos que nós passamos a conhecer em meses agora, depois das eleições. Então é preciso entender o seguinte, nós precisamos resolver o problema do país. Eu não estou aí para resolver o problema nem do PSDB, nem do PT, nem do Lula, nem da Dilma, nem de ninguém. Eu acho que nós temos que resolver um problema do país, do povo brasileiro. São 200 milhões de pessoas que estão dependentes da ação de governo. E a oposição pode ajudar na busca dessa solução? O nosso problema é encontrar uma saída que possa preservar a democracia e possa preservar uma solução positiva aos problemas do país. Esse governo não tem como encontrar mais uma solução para isso. E qual é a saída, então? Essa que é a discussão está entre nós. Nós não adotamos ainda, pelo menos, a tese do impeachment, mas entendemos que ela pode ser conversada. Pode se conversar sobre isso, faz parte da Constituição. Agora, entendemos que o mais importante é saber como é que nós vamos passar com ela ou sem ela nos próximos 4 anos. Sem ela, provavelmente, porque não acho que ela tenha capacidade de conduzir mais esse país. Então, nós precisamos encontrar uma saída para que a economia volte... Se for sem ela, é o vice-presidente. Muda alguma coisa? Não sei se muda, eu não estou levando em conta o nome da pessoa. Evidente, quando nós tivemos o processo do impeachment, eu participei disso na época do Collor, e nós tiramos o Collor do governo, nós tínhamos um substituto acima de qualquer suspeita, que era o Itamar Franco. E hoje não temos não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque esse PMDB, com o Michel Temer, com todas essas figuras, participaram desse processo que nós estamos vivendo hoje. Pode não ter sido o elemento mais importante desse processo. Podem não ter sido os condutores desse processo. O condutor foi o Lula. Mas esse processo, eles participaram e eles são, em parte, responsáveis por isso. Por isso que é difícil a saída política, por isso que é difícil a solução. Por isso que nós não temos uma fórmula imediata para resolver o problema. E o pacto, Goldman, vocês têm abertura na oposição para um pacto, pensando no bem maior do país, na busca de solução para esse impasse da economia, no sentido, sim, de colaboração, independente de todas as diferenças políticas e as críticas e a rejeição que vocês têm à figura da Dilma, do Lula, do PT? O pacto tem que ser na sociedade, a sociedade tem que fazer esse pacto. Não é um pacto com o Michel Temer ou com o Eduardo, presidente da Câmara, ou com o Renan, ou com quem quer que seja, ou com essas forças políticas que estão tão abaladas e tão
com frágil credibilidade, frágil legitimidade. Nosso pacto tem que ser no conjunto da sociedade. É isso que nós temos que procurar. É esta saída para o bem do país. Muito obrigada, Alberto Goldman. Uma boa noite. Eu agradeço a você. Obrigado. Gamberini. Obrigado. O Teatro Itália, um dos mais importantes de São Paulo, reabre as portas hoje depois de uma reforma que durou 4 anos. Tradicional endereço de São Paulo, o edifício Itália é conhecido como ponto de cultura na capital há 50 anos. O teatro, que fica no subsolo do prédio, ganhou destaque nos anos 70, apresentando grandes espetáculos e recebendo famosos nomes da dramaturgia brasileira. Filho do casal de atores Paulo Goulart e Nissete Bruno, o também ator Paulo Goulart Filho fala da importância do Teatro Itália. O Teatro Itália, ele é especial, né? Porque ele carrega essa essência do teatro, né? Hoje em dia os teatros tá uma fábrica, tem 5, 6 espetáculos, é espetáculo de manhã, à tarde, à noite. Você não tem tempo para cuidar do seu espetáculo quando você vai para o teatro. O ator Eduardo Martini já apresentou 3 peças por aqui e não esconde a paixão que sente por este lugar. Você está num teatro com um bom espetáculo, um teatro que tem um café que é uma delícia, que você é bem recebido. E fácil acesso com estacionamento que você compra, tudo pela internet. Eu acho que não tem por que não, viu? O teatro tá lindo, você já viu? Vimos sim, Eduardo. Aliás, tudo está bem caprichado. Tem até um novo lugarzinho para tomar café antes ou depois da peça. A decoração mistura a mobília da década de 60 com a tecnologia do século XXI. Fotos de artistas renomados que passaram por aqui estão espalhadas pela parede. Mas todas as histórias desses 50 anos de Teatro Itália foram construídas e principalmente vividas aqui dentro. A acústica do teatro sempre foi considerada como perfeita. E para manter essa fama e também o título de um dos 4 melhores palcos aqui da cidade de São Paulo, o trabalho foi difícil. Mudou da fiação ao ar-condicionado. E todas as lâmpadas de LED, uma economia de 70%. A cor das poltronas e madeira maciça foi detalhadamente restaurada. As luzes que vão colorir cada cena daqui para frente recebem os últimos ajustes. Hoje é dia de estreia. A casa tem de estar impecável. Última varridinha no palco para os convidados que vão chegar daqui a pouco. Nosso desejo é esse, que o centro volte a ser o que ele sempre foi, o lugar de arte, o lugar de lazer, popular. Hoje a abertura do Teatro Itália é só para convidados. Para o público, o teatro vai ser reaberto amanhã. E vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Hoje tem emoção, tem Corinthians pela Libertadores da América e o time paulista está a um empate da classificação, um empatezinho, hein, Celso? Pois é, Estela, um empate logo mais 10 da noite na Arena em Itaquera. Basta para garantir não só a classificação, como primeiro lugar no chamado Grupo da Morte. E para evitar surpresas, o técnico Tite manda o que tem de melhor contra os argentinos do São Lourenço. O Corinthians tem 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. São 4 vitórias em 4 jogos. Apesar disso e da proximidade do clássico contra o Palmeiras, domingo pela semifinal do Campeonato Paulista, não teve conversa. Nenhum jogador será poupado. Tite vai usar a força máxima contra o São Lourenço. A única ausência será Guerreiro, afastado por causa da dengue. Mas Tite não esconde que gostaria de ver o atacante em campo. Eu queria estar com o Guerreiro, sim. Queria estar com o Guerreiro e com o Guerreiro com contrato renovado. Eu mandei uma mensagem para ele, o Edu foi lá e nos representou todos, e o doutor Joaquim estava lá e falou, sabe, o quanto ele estava... E vou relatar o que ele falou. Ele disse assim, doutor, olha o grau, cara. Olha o que o Guerreiro falou. Ele disse, doutor, não dá para acelerar, nós temos jogos decisivos. Apesar da vontade de Guerreiro, Wagner Love continua na vaga do peruano. Na lateral esquerda, Wendel será mantido como titular, mesmo com a volta de Fábio Santos, que será relacionado pela primeira vez desde que passou pela artroscopia no joelho, que o deixou de fora dos gramados por pouco mais de um mês.
De resto, o Corinthians vai para o campo com o que tem de melhor. É o time que vai jogar, sim, já definido desde o treinamento da segunda-feira. É projetado, só eu não tinha externado para vocês, não tinha conversado. E aí vai ser a escalação partilhada com a fisiologia e com o departamento médico e o departamento físico, com a anuência da direção, que nós sentamos, conversamos e entendemos assim ser o melhor. E o São Paulo deu um passo importante rumo à classificação. Passo dado ao vencer o Danúbio no Uruguai. Dependendo do que acontecer hoje, no jogo de hoje entre Corinthians e São Lourenço, o São Paulo pode se classificar com um simples empate na última rodada. Mas a vitória ontem foi suada e só foi confirmada nos minutos finais. Gol só no segundo tempo para Danúbio e São Paulo. A equipe uruguaia saiu na frente nesta paulada de Sosa, do meio da rua. Um golaço. Rogério Ceni até tentou, mas não conseguiu a defesa. A reação do tricolor começou aos 16 minutos. Jogada pela esquerda e cruzamento de Michel Bastos para Alexandre Pato. O atacante testou firme e deixou tudo igual, 1-1. E quando tudo se encaminhava para um empate, novamente Michel Bastos levantou a bola na área e desta vez foi Centurion quem usou a cabeça. Virada incrível do São Paulo, que encaminhou muito bem a classificação no grupo da morte. E ficou nisso. Danúbio 1, São Paulo 2. Tem que valorizar a nossa vitória. Eu acho que não jogamos bem, todo mundo sabe, mas o empenho, a dedicação e a vitória que valeu no fim das contas. Vitória valeu, mas foi sofrida, Traduzindo né? Que jogo, hein? Traduzindo o que disse o Milton Cruz, vencemos, mas não convencemos. Não convencemos. Essa é a realidade. São Paulo jogou muito mal, não é um time confiável ainda, essa é a grande realidade. Mudou de técnico, saiu o Muricy, ficou o Milton Cruz, mas pouca coisa mudou. São Paulo ganhou na Bacia das Almas e encaminhou a classificação. Vai depender muito do que acontecer no jogo de hoje. Agora já o Corinthians... Então, se o Corinthians empatar, já está classificado, mas o Corinthians quer a vitória até para cogita a possibilidade de terminar essa fase com a melhor campanha, o que garante ao Corinthians o direito de jogar em casa em todas as partidas do mata-mata. E o Atlético Mineiro perdeu e se complicou na Libertadores. O time mineiro não se deu bem no México, onde enfrentou o Atlas, último colocado no grupo. O Atlético Mineiro foi ao México e trouxe na bagagem uma derrota para o Atlas. 1-0, gol de Gonçalves. O Galo é o terceiro colocado do Grupo 1 com 6 pontos. A equipe mineira irá decidir a vaga no confronto direto com o Colo-Colo. Porém, a situação do Atlético é bem complicada nesta Libertadores. Oficialmente, Marco Polo Del Nero assumiu hoje a presidência da CBF. Ele tomou posse com a presença de dirigentes de vários clubes, treinadores e ex-atletas. Estamos retomando o caminho das vitórias com a nova comissão técnica, comandada pelos experientes campeões do mundo, Dunga e Gilmar Rinaldi. Estamos invictos, 8 jogos e 8 vitórias. Somos respeitados e festejados em campo pela capacidade de improvisação, pelo drible, pela técnica, pelo jeito de fazer o que menos se espera quando menos se espera. Queremos agora ser também reconhecidos pelo planejamento. Eu tomo posse hoje como presidente da Confederação Brasileira de Futebol e assumo um compromisso. Trabalharei incessantemente para conduzir o futebol brasileiro pelo caminho das boas práticas de gestão e governança e pelo fair play trabalhista e financeiro fora das 4 linhas. Agora vai. Boa noite. Mudou nada. Também. Muito obrigada, Celso. Boa noite. E é com você, Gamberini. Milhares de pessoas protestam na África do Sul contra a xenofobia. A manifestação na cidade de Durban aconteceu depois de vários casos de ataques contra lojas de estrangeiros, em que morreram 6 pessoas. Mais de 2.000 estrangeiros pediram refúgio em delegacias de polícia depois de terem sido perseguidos nas ruas. Os agressores acusam estrangeiros de outras nações africanas de roubarem seus empregos. Falta trabalho para 25% dos sul-africanos. O partido ANC do falecido presidente Nelson Mandela declarou
declarou que os incidentes são atos criminosos contra populações vulneráveis e indefesas que buscam refúgio, comodidade e prosperidade na África do Sul. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje, você sabe, pode ser vista daqui a pouquinho no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Outras notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até lá, te espero, hein? Fique bem. Hoje, 11h30 da noite, Pamela Domingues visita uma tribo indígena no Hoje Tem.